Olá galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal do curso de português do professor Menelau Júnior. A minha intenção é trazer para você aquilo que a gente trabalha na sala de aula, fazer com que você possa revisar os conteúdos que foram trabalhados na nossa sala de aula, no nosso curso e ajudar você nesse caminho rumo à universidade. Bom, hoje a conversa é sobre o que é uma redação nota 1000. Como fazer uma boa redação? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. E por que a redação se tornou o bicho-papão de vestibulares, do Enem e de concursos públicos? Olha só, vamos pensar numa comparação. Quando a gente pensa na redação e em outras disciplinas dos vestibulares, a gente pode observar que a redação não tem um programa pré-estabelecido. O que é isso? Você vai estudar história, então você vai e estuda antiguidade clássica, por exemplo. Você pode estudar a parte do Renascimento, você pode estudar a parte do Brasil colônia, não é? Ou seja, você divide os conteúdos. A mesma coisa acontece com língua portuguesa, quando você vai estudar gramática, você não precisa saber concordância para entender crase, por exemplo. Mas com a redação isso não acontece. Não existe um programa pré-estabelecido. Não existe propriamente aquilo que você deve estudar. E por causa disso, muita gente acaba tendo muita dificuldade para escrever. Na redação, você tem que demonstrar que conhece um pouco de história, de geografia, de artes plásticas, de literatura, de questões sociais, de filosofia, de sociologia e ser capaz de organizar todos esses conteúdos para defender um ponto de vista. Outra questão, como a gente não pode compartimentar as informações, as ideias, da mesma forma que em outras disciplinas, então a gente vai precisar trabalhar com muitos conhecimentos ao mesmo tempo. E claro que isso se torna arriscado, porque à medida que eu tenho um conjunto de conhecimentos muito amplo, eu posso me perder na hora de explicar, na hora de organizar esse pensamento e defender o meu ponto de vista. Essa é outra dificuldade para quem vai escrever. Uma terceira questão. Em redação, os resultados não surgem de uma hora para outra. Aliás, basta um tema um pouco mais complicado para você não se dar bem e começar a ter a impressão de que está desaprendendo. Não entre nessa. Entenda o seguinte, um fator determinante para um bom texto é o conteúdo. E convenhamos, ninguém domina todos os conteúdos. Por isso que é importante que você sempre leia muito, que você esteja bem informado. Mas é natural que você tenha mais habilidade com alguns temas em detrimento de outros. Então, nada daquela história de se hoje eu tirei 800 na minha redação e amanhã eu tirar 700, ai meu Deus do céu, eu estou desaprendendo. Não, você pode aprender o mecanismo de juntar as ideias, você pode aprender o formato da redação, mas o conteúdo depende, claro, do tema. E aí, obviamente, com alguns temas, você vai ter mais facilidade do que com outros. Então, tira da cabeça essa ideia de que está desaprendendo porque tirou uma nota mais baixa, não é? Outro problema, a redação não é gabaritável, ou seja, não tem gabarito, não tem aquela história de colocar o X, não tem como excluir alguma coisa e arriscar noutra. Então, mais uma vez, a redação se mostra como uma disciplina que exige de você capacidade de raciocínio, capacidade de argumentação e, claro, profundos conhecimentos linguísticos para você também escrever de acordo com a norma culta. Finalmente, gente, não é possível aprender a escrever em curto prazo. Não se engane, não existem fórmulas mágicas, não existe essa história de dizer que você vai aprender a escrever em 2 ou 3 meses. Não é assim que funciona. Escrever é um processo que a gente desenvolve ao longo da vida. É como o processo de letramento. E todo texto pode ser aperfeiçoado ao infinito. Nunca o texto estará completo. Então, o que ocorre? A gente precisa escrever e escrever e escrever sempre, tendo a consciência de que o resultado não aparece de uma hora para outra, tendo a consciência de que uma hora eu tiro uma nota mais alta, no outro momento eu vou tirar uma nota mais baixa por causa do tema que eu não soube desenvolver muito bem. Então, é um processo lento que exige paciência. Eu compararia a alguém
que quer emagrecer, por exemplo, não é? Ora, se você tem muitos quilos a mais, como é o meu caso, mas deixa isso para uma outra conversa, você não vai perder 10 ou 20 quilos em uma semana. Você sabe que não funciona assim. Da mesma maneira, quem quer ganhar músculos, quem quer ir para a academia, mas sempre teve uma vida sedentária, você não vai ficar com o corpo ideal em uma semana, em um mês. É necessário que você invista muito nisso, faça exercícios de forma repetitiva até conseguir o seu objetivo com prazo. A mesma coisa é a redação. Não adianta ficar ansioso e querer aprender tudo de uma hora para outra, ok? Bom, e aí vem a grande pergunta. O que é uma redação nota 10? O que é, no caso do Enem, uma redação nota 1000? Quais são os elementos necessários para que eu consiga obter sucesso no meu texto? Vamos comentar alguns elementos aqui com você. Presta atenção direitinho e tome nota aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver vendo esse vídeo. Primeira coisa, leitura temática para adequação da proposta. O primeiro passo de uma boa redação é uma boa interpretação. Você precisa entender exatamente qual é o tema que está sendo solicitado. Para isso, é preciso que você observe bem substantivos e verbos que aparecem no tema dado. Normalmente, a ideia central está com eles, substantivos e verbos. Então, leia com muita atenção. Se a prova traz textos de apoio, leia os textos de apoio, tirando de cada um a ideia central. Antes de começar a escrever, antes de pensar na primeira linha, você deve ter certeza absoluta de qual é o tema, qual é a abordagem que está sendo solicitada. Então, uma leitura muito atenta do tema que foi solicitado é o primeiro passo. O segundo passo, um projeto de texto. Você precisa organizar o texto antes de começar a escrevê-lo. Primeira coisa, elabore uma tese. A tese é o seu ponto de vista. Depois, você vai pensar nos argumentos que servirão de justificativa para essa tese. Mas tudo começa com a tese. Qual é a sua opinião sobre o assunto que foi solicitado? Terceiro, coesão e lógica. Numa redação nota 1000, as ideias estão bem organizadas. Elas permitem que o leitor compreenda uma sequência de raciocínio. Para isso, você precisa dominar os conectivos, fazer uma ligação clara entre os parágrafos. É preciso sempre começar um parágrafo com um elemento que amarra esse parágrafo ao anterior. Isso é o que a gente chama coesão, isso é o que dá lógica ao teu texto. Quarto, coerência e verossimilhança. A coerência tem a ver com o conteúdo. Você precisa defender a ideia de forma coerente. Por exemplo, não adianta, ou seria uma tragédia num texto, você defender os direitos humanos e depois, de alguma forma, defender os justiçamentos que acontecem em alguns locais da sociedade. Ou seja, a justiça com as próprias mãos. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, todo ser humano tem direito a um tribunal justo. Ora, num linchamento na rua não existe tribunal. Portanto, defender direitos humanos e depois aceitar justiçamento seria uma incoerência, é um pecado grave na redação. Mais um elemento, os parágrafos. Pense, o texto tem 30 linhas. O ideal é que você distribua essas 30 linhas em 4 ou até 5 parágrafos. Não mais do que isso. 4 parágrafos normalmente é o que os alunos utilizam. 1 para a introdução, 2 para o desenvolvimento e mais 1 para a conclusão. E o estilo? Menelau, eu devo escrever usando palavras difíceis, não é? Olha só, o estilo há de ser muito fácil e muito natural. Já recomendava no século XVII o padre Antônio Vieira em seu clássico Sermão da Sexagésima. O padre Antônio Vieira falava que o estilo deve ser simples. A linguagem de um texto deve ser simples, o que não significa simplista. Portanto, tenha cuidado. Não vá buscar palavras complicadas, muitas vezes inadequadas ao seu texto, achando que isso vai ganhar alguns pontinhos com o corretor. Não, procure escrever de forma clara, de forma objetiva e principalmente de forma simples. Quanto à linguagem, você sabe, é a norma culta que é exigida. Portanto, você deve escrever respeitando ortografia, acentuação, concordância, regência e pontuação.
ou seja, precisa conhecer os elementos gramaticais. No caso do Enem, a gramática é analisada como o primeiro quesito da prova de redação. Vale 200 pontos, você precisa escrever corretamente. Bom, eu espero ter contribuído aí para você ter uma noção geral do que é uma boa redação, do que se pede numa prova, e a gente continua se encontrando aqui no nosso canal com mais aulas de redação, de interpretação e de gramática. Eu aguardo você e sucesso!